Voltamos à entrevista com o biólogo, primatologista Sérgio Lucena, falando sobre os primatas e falamos um pouco daquele episódio que houve no zoológico, mas no último bloco a gente estava conversando sobre a convivência das espécies do gênero Homo, né? Que é não ser o Homo sapiens, e o desaparecimento dos grandes, da megafauna. Né? É muito interessante essa retrospectiva. Os dados paleontológicos e agora também os moleculares, né, os dados da genética molecular, têm ajudado muito a entender a dispersão da espécie humana, da nossa própria espécie pelo planeta e o impacto que foi causando à medida que ia chegando nos novos continentes, nas novas ilhas. Por exemplo, estima-se que a nossa espécie, tudo indica que ela surgiu, né, evoluiu na África, e depois, a coisa de 100 mil anos atrás, mais ou menos, ela saiu da África e foi se dispersando primeiro pelo Oriente Médio e Ásia, depois desceu para a região australiana, né, para a Oceania, e depois que veio ocupar a Europa, e finalmente, talvez pelo Estreito de Bering, na Rússia, até Alasca. Exatamente, passando pelo Alasca e chegando na América, né? E se você for ver a sincronia da extinção de grandes animais, que nós chamamos de megafauna, grandes mamíferos, grandes aves, há uma relação muito grande entre a idade estimada da chegada do ser humano e a extinção desses animais. Por exemplo, nós chegamos há muito tempos atrás na Austrália, há pelo menos 40 mil anos. Foi justamente quando a Austrália perdeu sua megafauna, seus grandes animais, por exemplo, como cangurus gigantes, né, marsupiais semelhantes a tigres, etc. Esses animais se extinguiram nessa época. Todos que seriam ameaçadores para o Homo, né? Que seriam ameaçadores ou que seriam animais de caça, né? Porque o ser humano é um caçador, né? Tem hábitos alimentares, vamos chamar de onívoro, ou seja, come de tudo, e tem na caça um aspecto muito importante. Então, com certeza, mesmo o ser humano mais antigo, mais primitivo, já usava armas, ferramentas, lanças, e em grupos grandes, em trabalho cooperativo, era capaz de matar grandes animais. E os grandes animais, eles têm um ciclo de vida lento, uma reprodução lenta, uma gestação longa, poucos filhotes por tempo. Isso faz com que um impacto constante da caça sobre uma população de grandes animais, ao longo de séculos, milênios, leva à sua extinção. Então, isso aconteceu primeiro nessa região australiana, depois na própria Europa, por exemplo, o alce, chamado alce gigante europeu, desaparece, e depois veio a extinção da megafauna das Américas, por exemplo, o mamute é um dos símbolos, né? Mas nós tivemos outros, mastodontes, preguiças gigantes, etc., que embora exista uma certa polêmica, se não teria sido as mudanças climáticas que levaram à extinção dessa espécie, há casos, muitos desses casos, está muito clara a relação entre a chegada, a presença humana e a extinção desses grandes animais. Incrível, né? Isso revisita a nossa história, né? Porque a gente fica com aquela imagem que foi passada por 2001, Odisseia no Espaço, né? Aquela imagem do macaco batendo com os ossos, um filme né? fantástico, né? Fantástico. Futurista. Ele fez uma primeira visita, né? Assim, de uma forma mais abrangente, né? Uma linguagem mais mundial, né? O que se discute, eu acho que ele quis representar ali, assim, na verdade, o que nos difere, né, nos faz diferente dos outros primatas, dos outros animais, e que nos deu essa perspectiva de ocupação do globo todo e de uma interferência em todo o planeta. Por exemplo, nós estamos chegando agora na Semana do Meio Ambiente, né, semana do dia 5 de junho, e o grande tema nessa Semana do Meio Ambiente é o que nós estamos fazendo com esse planeta, qual vai ser o futuro do planeta, e o que nós podemos fazer para que o nosso impacto não seja tão destrutivo. Agora, por exemplo, nós estamos trabalhando com um tema chamado antropoceno. Os geólogos dividem os períodos da Terra, quer dizer, na verdade, divide a idade geológica em eras, períodos e épocas, né? Então,
Recapitula isso para a gente um pouquinho. Por exemplo, o planeta os dados indicam que o planeta surgiu, o planeta Terra, há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, né? Então, você tem esse período até começar a era paleozoica, né? Foi um período muito longo. A era paleozoica começou há um pouco mais de 500 milhões de anos atrás. Paleozoica é quando surgiram os animais. Os animais já surgiram antes um pouco do Paleozoico, mas quer dizer, na verdade, a vida tem cerca de 3,5 a 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Surgiu a vida, mas organismos muito simples, semelhantes a bactérias. Depois surgiram os animais, os organismos com células e núcleos com material genético diferenciado, né? E depois surgem os animais pluricelulares, e aí plantas e animais, exatamente. Sim. Quando chegou a mais ou menos 500 milhões de anos atrás, houve a chamada explosão radiativa de vida, quer dizer, surgiram a maioria dos filos, animais e vegetais que nós conhecemos até hoje. Foi quando houve uma grande diversidade de vida. Isso marca o início da era que nós chamamos de paleo, antiga, né, paleozoico. Finalizou o paleozoico, vem o cenozoico, né, com 3 períodos muito conhecidos, até popularmente, por causa do Parque dos Dinossauros, etc., que é o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. E aí, ao final do Cretáceo, houve a grande extinção dos dinossauros, e muitos outros animais se extinguiram. Aí surge, então, o chamado Cenozoico, que é a era na qual nós estamos. A era é dividida em períodos, né? Por exemplo, você tem o período paleogeno, o neogeno, o quaternário, e os períodos são divididos em épocas. O quaternário é o mais recente. Exatamente, nós estamos no quaternário. E o quaternário é dividido em épocas, vai sendo subdividido. Então, nós tivemos, por exemplo, antes tivemos o Pleistoceno, agora nós estamos no Holoceno. Só que onde que eu queria chegar com tudo isso? É um pouco complexo para quem nunca ouviu falar nessas classificações, evidentemente. Nós biólogos, você também temos um pouco mais de familiaridade com o assunto. Mas o impacto do ser humano está sendo tão forte, tão significativo, que os cientistas já estão propondo nós demarcarmos uma nova época, né, chamada de antropoceno, né, antropos de homo, né, seno, representando a época em que nós estamos. Então, a comissão, a União Internacional de Geologia, deverá este ano anunciar se concorda ou não com a criação de um novo... Então, vocês imaginam, a vida existe há 3 bilhões e 500 milhões de anos, pelo menos, né? O ser humano, chamado homem anatomicamente moderno, existe há apenas 200 mil anos, comparado com esses 3 bilhões é muito pouco. E nossa presença é tão forte no planeta que talvez a gente marque uma nova época, né? Que é uma época em que o planeta é completamente transformado por uma única espécie, que é a nossa espécie. Então essa é uma coisa realmente muito significativa. E esse antropoceno, para nós biólogos, ele é dramático porque ele marca o que nós chamamos de um período de extinção em massa de espécies. Tá, já houve outros períodos, houve já 5 grandes períodos de extinção em massa de espécies. O que é extinção em massa? É quando grande parte da vida no planeta é extinta geologicamente num período relativamente curto. Essa diversidade genética se simplifica, né? A diversidade genética, a diversidade de espécies, a diversidade de famílias, ela decai rapidamente, né? E isso já aconteceu algumas vezes na história do planeta. A última grande extinção em massa é a extinção dos dinossauros e de outros organismos, não foram só eles que se extinguiram. E aí a vida veio se reorganizando e se diversificando de novo. Agora, provavelmente a gente está entrando num novo período de extinção em massa e pela primeira vez na história do planeta, uma extinção em massa provocada por um organismo biológico, que é o ser humano, que é a nossa própria espécie. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o nosso debate.